Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus nesta oportunidade ímpar, singular que estou tendo. Quero estar falando sobre um tema qual tem deixado na minha concepção muito a desejar, e especificamente, é claro, no quesito clareza, pois sem sombra de dúvida não faz mal nós termos clareza sobre todo e qualquer assunto, inclusive sobre o assunto julgamento. O assunto ou tema julgamento, ele merece ser explicado ou definido da melhor forma possível para todo o ser humano, inclusive, é claro, para aqueles que estão fazendo parte da igreja, pois existem pessoas que estão fazendo parte da igreja que, além de não ter uma instrução correta, uma instrução básica, coerente com o Evangelho, com a Bíblia, com a teologia, com a vida, essas pessoas, por não terem, estão aí disseminando uma incompreensão indecente e coerente. E por estar disseminando, aqueles que estão escutando estão abraçando a disseminação de tal compreensão a respeito do tema julgamento, né? E por assim ser, andam por aí dizendo e falando para não julgar, dizendo não julgueis, não julgueis. E se nós observarmos bem, na ponta da língua destes que estão à torta e à direita, dizendo por aí não julgueis, não julgueis, estão tendo por base as palavras do Senhor Jesus em relação a este tema, palavras estas que encontram-se em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1, onde diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois bem, nós vemos aqui o Senhor Jesus dando esta palavra, a qual estimula os discípulos, pois a palavra que ele está dando é para os discípulos. O capítulo 7 de Mateus faz parte de um compêndio bíblico, teológico, ou quando não, de discipulado, pois o famoso Sermão do Monte é ele dividido em 3 capítulos. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é todo o famoso Sermão do Monte, o qual foi ele apregoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus, no início do capítulo 7, o último capítulo, com o qual o famoso Sermão do Monte é subdividido, praticamente o Sermão do Monte aqui é subdividido em 3 pontos, né? Primeiro ponto, capítulo 5, segundo ponto, capítulo 6, e terceiro ponto, capítulo 7. Certo? Então, no terceiro ponto, Jesus dá início dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois bem, e há muitas pessoas que só pegam este verso, este versículo, onde o Senhor estimula, não julguem, né? E faz o aviso, o seguinte alerta, para que não sejam julgados. Mas esquecem o restante do versículo, o restante do texto, né? Esquece o versículo 2, esquece o versículo 3, esquece o versículo 4, esquece o versículo 5, esquece o versículo 6, esquece aí estes versículos que, na sua totalidade, tirando o versículo 1, é quantos? 1, 2, 3, 4, 5 versículos. 5 versículos do versículo 2 ao versículo 6, 5 versículos. E com o versículo de número 1, 6 versículos. Pois bem, né? Então, aqui pegam o primeiro versículo, no caso o versículo 1, e desconsideram mais 5 versículos. No caso, versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Desconsideram esses 5 versículos, onde nos quais a gente pode muito bem ver aqui que
está inserido nele o julgamento. O julgamento nesses 5 versículos, eles estão inseridos, pois, infelizmente, parece que muitos não pensam, muitos não raciocinam, e por não raciocinarem, por não pensarem, por não meditarem, por não refletirem, eles pensam ou acham que o julgamento, ele é meramente, ou começa e termina a partir da sentença, a partir da condenação. Não pensam eles ou não acham eles que para que de fato ocorra um julgamento, ou seja, uma sentença, uma condenação, é necessário haver uma diferenciação, ou seja, uma separação de uma coisa da outra. Não, meus irmãos, o julgamento não existe sem haver antes da sentença, da condenação, a separação de uma coisa da outra. Pois bem, para melhor entendimento, o julgamento, para que você possa de fato saber o que faz bem, o que faz mal, é necessário você discernir, para melhor entendimento, um suco de laranja. Quando a laranja ali é espremida, o que é útil para o suco da laranja? O bagaço que fica na peneira ou o líquido que é ele ali extraído após a laranja ser espremida? O que é útil para o suco? Então, se o líquido que foi extraído após a laranja ser espremida, se o líquido é o útil, então o bagaço não é útil. E por não ser útil o bagaço, o que é que se faz com o bagaço? Joga fora. E fica com o líquido, né? O suco, né, que da laranja foi extraída após a mesma ser espremida. Então, a minha e a sua pessoa, nós temos que ter essa capacidade de discernir, de distinguir o que faz sentido e o que não faz sentido, o que é bom, o que é mal, o que é de bem, o que é de ruim. Então, o julgamento, ele não é propriamente a sentença, a condenação. Agora, para que haja a sentença, a condenação, o resultado final, é necessário haver o discernimento, a diferenciação de uma coisa para outra. Se não houver isso a princípio, toda condenação que for feita, toda e qualquer sentença que for realizada, corremos o risco de fazer uma injusta sentença, uma injusta condenação. Por quê? Porque não houve a separação do que é certo e do que é errado. Então, Jesus aqui diz: não julgueis para que não sejais julgados. É o versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. É interessante, é bom a gente estar observando, né, as demais versões da Bíblia, porque de fato as demais versões da Bíblia podem muito bem nos ajudar, sim ou não? Né? Tem versão que diz: não julguem e assim vocês não serão julgados. Eu estou vendo aqui na versão NTLH. A versão NTLH diz isto, né, que não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Ao versículo 2: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Certo? Então, perceba que o versículo 2 diz isto: porque Deus julgará vocês do mesmo modo. Pronto, é praticamente por isso que Jesus, ele está dizendo, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Praticamente por isso que porque Jesus está dizendo isso? Porque está no versículo 2 da NTH, nova tradução da linguagem de hoje. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Aí eu pergunto, irmão, irmã, tu não julga ninguém porque tu não sabe julgar, é isso? É isso? Tu não julga o teu marido que tá aí com o celular na mão, vendo TikTok, Kawaii,
e por meio do TikTok, Kawaii, tá vendo as meninas seminua, tu não julga ele porque tu não sabe julgar? Aí tu vê ele vendo essas coisas, tu não fala nada, tu não tem coragem de dizer nada, porque se tu julgar ele, tu vai ser julgado. E assim sendo, tu prefere ficar na tua, porque tu também não sabe julgar, né? Tu não sabe julgar com mansidão, né? Tu não sabe julgar com misericórdia, tu não sabe julgar trazendo a palavra de Deus, afirmando que os que vivem apreciando, dando lugar à cobiça dos olhos, não herdarão o reino de Deus. Tu não sabe, né? E por assim ser, tu fica neutra, né, irmã? Tu fica neutro, né, irmã, com a tua esposa, né? Vendo também por meio do Instagram, TikTok, Kawaii, homens, né, com seus corpos ali, né, treinados, exercitados, sarados, né? Tu vê a tua esposa fazendo isso e tal, e tu não julga, né? Porque tu não quer ser julgado, né? E quando também, segundo o versículo 12, né, pelo fato de tu não saber julgar, né? Porque o versículo 2 diz: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, né? Tu, por não saber, né, também, né, julgar, medir, tu fica calado, né? Vendo a tua esposa, vendo os homens por aí, né, seminu, né, e etc, né? Pronto, porque tu, né, ouviu na igreja que não deve julgar, né? Porque se tu julgar, tu vai ser julgado. Daí quanto também, segundo o versículo 2, né, se a forma que você julgar, você será julgado. Ou seja, tu não sabe julgar, né? Tu não sabe julgar direitinho, né? Tu não sabe julgar com justiça, tu não sabe julgar com honestidade, tu não sabe julgar com verdade, né? Enquanto também tu não sabe julgar com misericórdia, tu não sabe julgar com compreensão, tu não sabe julgar com ombro amigo, com mão amiga, né? Então tu prefere ficar neutro, não vou julgar para não ser julgado, né? É interessante, né? Porque tem muitos aí dizendo, falando, não julgueis, ainda Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. Ei, Deus conhecia o coração de Davi, sim ou não? Sim, Deus conhecia o coração de Davi, porque Davi era um homem humilde, era um homem sincero, era um homem transparente, era um homem que, segundo o próprio Deus, era um homem do jeito que Deus queria. Por isso que nós vemos Deus, né, na Bíblia Sagrada, dizendo que encontrou um homem segundo o seu coração, um homem com a capacidade de fazer toda a vontade de Deus, disponível, desprendido para fazer toda a vontade de Deus. Então, né, abrindo aqui um parêntese, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa desprendida a fazer a vontade de Deus. Então Deus quer pessoas assim, amém? Mas, né, tem pessoas que dizem, não julgue, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece, certo, Deus conhece o teu coração, o nosso coração Deus conhece, mas não significa dizer que pelo fato de Deus conhecer teu coração, tu não tem que ser julgado, né? Não significa dizer. Por que eu estou dizendo isso? Davi, quando pecou, né, adulterando com a mulher alheia, né, no caso com Batseba, mulher de Urias, né, e pelas mãos do inimigo matou Urias, Deus não deixou barato, Deus cobrou, né? Não é à toa que mandou ali o profeta Natan, em 2 Samuel capítulo 13, mandou ali o profeta Natan falar com Davi, bater real para Davi, que Davi, né, devia se arrepender, mas além de se arrepender, confessar o pecado, porque ele até então tinha deixado em oculto, nem para Deus tinha ele confessado, e além de não ter confessado, não tinha se arrependido, né?
só foi se arrepender quando o profeta foi ali. Quando o profeta foi ali e bateu a real para ele, foi aí que a pessoa de Davi confessou, dizendo: pequei contra Deus, né? E Deus estabeleceu as consequências do pecado que Davi cometeu, né? Então não cola esse negócio, Deus conhece o meu e o teu coração, né? Deus sabe, né, que nós temos que se arrepender. E se tem alguém chamando, nos julgando por causa de algo errado, porque se você observar bem, as pessoas na sua maioria só nos julgam por causa de coisa errada, não é por causa de coisa certa. As pessoas só nos julgam por causa de coisa errada e não por causa de coisa certa. E se tem alguém nos julgando por causa de coisa errada que estamos falando, que estamos fazendo, tá entendendo? Ou quando não, se tem alguém nos julgando por causa que nós não estamos falando as coisas certas, por causa que não estamos fazendo as coisas certas, é para nós se arrepender, tá entendendo? Se tem alguém nos julgando por causa de coisa errada que nós estamos falando ou fazendo, é para nós se arrepender. E se é para nós se arrepender, é para nós parar. Então não tem essa: ai, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração. Não, irmão, não, irmão. Deixe disso, pare com isso. Ai, não julgueis, não julgueis. Ai, as pessoas pensam que a gente não é liberto bastante. Por que as pessoas estão pensando que você, eu, nós não somos libertos bastante? Deve ser por causa de nossas atitudes, irmão. Deve ser por causa de nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão demonstrar que se de fato estamos mudando ou não, temos mudado ou não, estamos libertos ou não. Tem gente que quer estar na igreja, mas quer estar ainda de short curto, mostrando a barriguinha, de blusinha de alcinha, de blusinha decotadinha, tá entendendo? E não quer ser julgada, quando a minha e a sua pessoa, em Mateus 3,8, em Lucas 3,8, somos ali incentivados a provar que realmente nos arrependemos e provar que realmente se arrependeu pelas atitudes, pelas nossas ações. Não existe essa de fazer jejum de short curto, aí quando terminar o jejum de short curto, volta a usar short curto, Não tem isso não, irmãozinho. Não tem isso não, irmãzinha. Então vamos se despertar, tá entendendo? Em Romanos, se você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar. Em Romanos, capítulo de número 2, né? Tem um outro texto que fala em relação a isto, sobre o julgamento. A minha e a sua pessoa pode também aprender aqui no versículo 1. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 2, versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Olha aí, versículo 1, viu? O versículo 1 já diz isto, né? Que eu julgo as pessoas, mas faço as mesmas coisas. Que moral eu tenho? Que respaldo eu tenho? Não tenho nenhum respaldo. Aí, será que as pessoas que estão dizendo não julgue o irmão, não julgue a irmã, é gente que está fazendo a mesma coisa? Será que as pessoas que estão dizendo isso, falando isso, é gente que faz a mesma coisa? Meu irmão, não é porque os outros fazem que você tem que fazer também. E se os outros fazem, por que ser cúmplice? Não, nós temos que largar, porque não é a pessoa faz isso que eu tenho que fazer também. E Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si perante Deus. Então, em parte a salvação é individual, pois a minha e a sua pessoa tem que vigiar porque para não cair em tentação, tá
Tá entendendo? Não cair no mesmo laço que o irmão tá caindo, que a irmã tá caindo. Se eu cair no mesmo laço que o irmão tá caindo, que a irmã tá caindo, então que moral tenho eu para julgar? Eu vou repetir aqui Romanos 2, versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja. Olha só, não importa se tu é pastor, se tu é apóstolo, se tu és bispo, se tu és presbítero, se tu és diácono, se tu és cooperador, auxiliar, levita, músico, instrumentista, líder de jovem, ciclo de oração, regente das senhoras, regente dos jovens, filha do pastor, mulher do pastor, não importa. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Versículo 2: nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Versículo 3 de Romanos 2: mas você que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Olha só, a pessoa faz a mesma coisa, mas tem a cara e a coragem de julgar os outros. Essa pessoa que tem a cara e a coragem de julgar os outros, mas faz a mesma coisa, ela pensa que vai escapar do julgamento de Deus? Nananina, não vai escapar do julgamento de Deus. Olha só, tá entendendo? Não vai escapar do julgamento de Deus. A pessoa que faz a mesma coisa ainda tem a cara e a coragem de julgar os outros, que faz aquilo que ela faz de errado. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter aí a sabedoria, o entendimento correto, tá entendendo? Para que assim sendo, nós não venhamos ser cúmplices de tal coisa, de tais erros, pois assim sendo, se nós formos, a gente vai ficar nessa, de não julgueis, pois de fato, irmãos, a igreja daqui, ali e acolá, ou quando não, um membro dela deixa a desejar, certo? Aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 5, se não estou errado, tem um trecho muito interessante, no qual o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, a qual não estava tendo, digamos assim, a capacidade de julgar uma situação que ali estava havendo, E que situação era a que estava havendo, Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Tá, até aqui, vou explicar um pouco aqui. Na igreja de Corinto, como já foi dito, estava tendo um tipo de pecado. E qual era o pecado? Fora os outros, Era que o filho do pai estava ficando com a mulher do pai. Ou seja, o filho estava ficando com a madrasta. E os demais membros da igreja sabiam, tinham noção disso, sabiam disso. Mas o que estavam fazendo? Nada. Não estavam fazendo nada, não fizeram nada. Versículo 2, 1 Coríntios 5: estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes. Além de saberem, não estavam tristes com tal situação, com tal prática que o membro da igreja estava fazendo. O que? Ficando com a mulher do pai.
e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Eles no mínimo não se entristeceram, e no máximo nem tirou dali a pessoa que estava cometendo tal prática. Versículo 3, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou seja tirado. Em 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só a atitude do apóstolo Paulo, mesmo longe da igreja, mesmo em outra localidade, em outra cidade. Paulo, dá a ideia que essa pessoa seja descomungada da igreja, deixe de fazer parte da igreja, como ele diz aqui no versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Olha só como a pessoa de Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. No versículo 6 ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, o tipo de comportamento, o tipo de prática que o filho do pai estava fazendo, sendo membro da igreja, seria o tipo de prática que iria influenciar os demais a fazerem. Não apenas esse tipo de pecado, mas outros pecados. Pois se esse pecado que esse filho estava cometendo não estava ele sendo julgado, então os demais membros tinham respaldo para praticar todo e qualquer outro tipo de pecado. E assim sendo, iriam se sentir à vontade, pois se não julgar esse pecado que o rapaz estava cometendo, então eles deduziriam que não vão julgar também o meu. Não vão julgar o meu, pois não estou julgando nesse daí, e se for de julgar o meu, tem que julgar o dele aí. Olha só. Então, Paulo fica muito perturbado com isso, inquieto com isso. Por isso, no versículo 10 ele diz: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Então, no começo aqui do versículo 7, Paulo diz o que? Livrem-se do fermento velho, ou seja, se livrem desse rapaz, deem fim a esse rapaz, para que esse rapaz que está cometendo tal ato pecaminoso, no caso, ficando com a mulher do pai, não esteja influenciando toda a massa, ou seja, toda a igreja, a estar num pecado. Olha só. Então, a minha e a sua pessoa deve, digamos assim, procurar a ter sabedoria, a ter inteligência, a ter conhecimento para realizar julgamento. Tá entendendo? Pois se a minha e a sua pessoa não procurar isso, que moral a gente vai ter? Que respaldo a gente vai ter? Para que, irmão Jair? 1 aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2. Que moral a gente vai ter para julgar? Para julgar o quê? Versículo 2 do capítulo 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo estava considerando ali o ato pecaminoso do filho do pai, por ficar com a mulher do pai, como algo mínimo. E eles não estavam tendo a capacidade de julgar algo mínimo. Ou quando não, eles não estavam se sentindo dignos de julgar algo mínimo. Por isso Paulo aqui diz: porventura vocês são indignos de julgar as coisas mínimas? Que era a coisa mínima? O ato pecaminoso do filho. E o algo máximo,
que futuramente os santos vão fazer? Julgar o mundo. Aí no versículo 2, o começo do versículo diz: não sabem vocês que os santos, ou seja, os crentes, os evangélicos, aqueles que estão em Cristo, que os santos hão de julgar o mundo? Olha só. Aí Paulo no versículo 5 diz da seguinte forma, diz da seguinte maneira: estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver esta causa? Olha só. Olha só. Tá entendendo? Então a minha e a sua pessoa fica dando, digamos assim, de crente Nutella. Crente Nutella que não tem coragem de entrar em causas, em situações, e não tem coragem de entrar em causas, em situações, porque provavelmente faz o mesmo, pratica o mesmo, ou quando não quer ser julgado, ou quando não sabe julgar, ou quando não é sábio, não é sábia, e por não ser sábio, não quer julgar, deixa o pecado ali, continuar na igreja por meio de um irmão, por meio de uma irmã, e influenciando os outros a qualquer hora, a qualquer momento, também entrar no pecado, tendo como argumento: não estão julgando nenhum dele, não vão julgar o meu porquê. Não estão chamando nem a atenção dele, vão chamar a minha atenção por quê? Tá entendendo? Então, nós, igreja, temos que ter a seguinte prudência, né? E prudência não faz mal a gente ter. Disse o Senhor Jesus: sejam prudentes, né? Nós temos que ser prudentes, pois a minha e a sua pessoa tem sim que de fato julgar. Julgamento, como já foi dito, não começa pela sentença, pela condenação, começa pela o diferencial, começa pelo discernimento, começa pela separação do que é certo, do que é errado, do que faz sentido, do que não faz sentido. Depois que houver essa peneira, é onde nós vamos entrar com a sentença: isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é de bem, isso aqui é de mal. Tá entendendo, irmão? Porque esse negócio, não julgueis, Deus conhece nosso coração, não cola, irmão, não cola, irmão. Temos que ter a ousadia no espírito para nós julgarmos sim, né? Porque se nós não estivéssemos no erro ou cometendo algum erro, não haveria julgamento. Porque se você observar bem, pessoas entram em cena para nos julgar, na maioria das vezes é porque nós estamos fazendo algo de errado, ou quando estamos fazendo as coisas de forma errada. Experimenta fazer as coisas de forma correta. Experimenta fazer a coisa correta para ver se vai ter alguém para te julgar, apontando, dizendo que tu está fazendo errado, apontando, dizendo que tu está fazendo a coisa errada. Experimenta fazer as coisas de forma correta. Experimenta fazer a coisa correta para ver se vai ter alguém para te julgar. Então, quando tem alguém nos julgando, se você observar bem, você deveria se perguntar: aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Já que tem alguém me julgando, aonde eu estou errando? Tá entendendo? Tem uma fala aí que os que estão no erro estão tomando para si. Qual é a fala? Não ligue para o que os outros pensam, não ligue para o que os outros falam. Aí quem está no erro, que está fazendo as coisas erradas, está abraçando, está vestindo a carapuça. E vestindo a carapuça, estão unindo o útil ao agradável. Qual é o útil? A fala. Não ligue para o que os outros falam, não ligue para o que os outros pensam. E o agradável, permanecer no erro, permanecer na pecaminosidade, no pecado. Olha só, né? Então, não são todos que são dignos de tomar essa fala que fala: não ligue para o que os outros falam, não ligue para o que os outros pensam. Não são todos que são dignos de abraçar,
de receber essa palavra. Porque tem muito crente gaiato que quer pegar essa fala e unir o útil ao agradável. Qual o útil? A palavra. E qual é o agradável? Permanecer no erro, permanecer no pecado. Então, meus amados irmãos, deixo aqui essa palavra para vocês. Espero que vocês tomem consciência deste assunto. Não julgueis, certo? E vamos julgar sim. Há quem diga dizendo: igreja não é para ser um tribunal, é para ser um hospital. Ei, irmão. Ei, irmã. Tu vai no hospital? Tu costuma ir no hospital? Quando tu chega lá no hospital, o médico pergunta o que tu tá sentindo, sim ou não? Na famosa triagem, é ou não é? O médico pergunta: você tá sentindo o quê? Aí você vai falando, sim ou não? Você vai ditando, sim ou não? Enquanto você tá falando, enquanto você tá ditando, estão medindo ali a sua temperatura, a sua arritmia, bota um aparelhozinho no dedo, né? Bota o termômetrozinho debaixo da axila, debaixo do braço. É ou não é? Aí certo, você deu ali informações na triagem. Quando você entrar lá na sala do médico, aquelas informações que você deu lá na triagem já estão ali na tela do computador do médico, na sala do médico. Então, ali o médico vai ouvir novamente você, vai ouvir e vai conferir o que está na tela dele. O que está na tela dele é o que você falou lá na triagem. Então, quando você está ali na sala do médico falando o que está sentindo, e tem que ser praticamente a mesma coisa que você falou lá na triagem, né? O médico vai julgando que você de momento está necessitando de medicamento, se soro, se vitamina, se injeção, que tipo de substância, se dexametasona, se dipirona, tá entendendo? Bezetacil. Enquanto ele está te ouvindo, ele está julgando na mente dele que tipo de medicamento tu tem que receber naquela hora, naquele momento. E além disto, ele vai também julgar na mente dele quais são os medicamentos que ele vai ter que te receituar: dipirona, loratadina, prednisolona, né? Certo? Mas para ele indicar ali de imediato no hospital se injeção, se soro, se vitamina, e quando também passar para ti uma receita, ele teve que te ouvir, ele teve que te escutar. Então, irmão, não existe julgamento não existe julgamento honesto, justo, sem ouvir os dois lados da moeda. A moeda não tem só um lado, a moeda tem dois lados. Amém ou não amém? Então, meus queridos, vamos parar com esse negócio de não julgueis, tá bom? Vamos parar com esse negócio de desconheça meu coração, tá bom? E se nós estamos no erro, se nós estamos no pecado, vamos procurar sair do erro, do pecado, para que a gente tenha respaldo sim para julgar. Porque do que adianta julgar estando no erro, estando no pecado? Disse o Senhor Jesus ainda em Mateus capítulo 7, no versículo 4. Ou como dirás, versículo 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ao versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, né? Vamos julgar e vamos procurar julgar com respaldo. Tá entendendo? Porque no olho do teu irmão pode ter uma coisa menor do que a coisa que está no teu olho. Qual é a coisa menor? Né? O cisco. Qual é a coisa maior? A trave, né? Então, vamos procurar estar o máximo
correto possível, o máximo agradável a Deus possível, né? Não vamos julgar, não vamos querer julgar fazendo as mesmas coisas e não vamos querer julgar fazendo coisa pior. Tá entendendo, meus irmãos? E quanto também, né, não vamos deixar ninguém fermentar a igreja, né, praticando pecado e ficando ali na igreja, ficando no conjunto de jovens, ficando no conjunto de homens, ficando no conjunto de mulher, ficando no corpo de obreiros, ficando na liderança da igreja, como se nada tivesse praticando de errado, né? Porque isso aí é fermentação. E se houver fermentação, outros irmãos a qualquer hora, a qualquer momento, estarão também se colocando no pecado e vão ter na ponta da língua: não me julgue não, porque o irmão está ali no pecado faz tempo e ninguém está julgando ele, ninguém está chamando a atenção dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, a paz de Cristo, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia do Brasil, a paz do Senhor.